Olá pra você que tá me assistindo. No vídeo de hoje a gente vai pegar essa maquiagem que tá tendência e tentar fazer ela na Billie Eilish. Eu vou aproveitar e vou mudar a cor de cabelo da Billie Eilish pra gente ver como que ela fica com o cabelo mais escuro. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar um tom base pra gente fazer como se fosse uma maquiagem real. E a gente vai fazer a base e depois a gente vai criando camada. Eu vi que, tipo assim, a gente vai respeitar o tipo de olho da Billie Eilish, até porque ela não está nem na mesma posição da foto, quanto também ela não tem o formato de olho igual da pessoa. Então, a gente vai seguir a linha de raciocínio da maquiagem, mas a gente não vai respeitando o tipo de olho dela. Não sei se deu pra entender, mas basicamente é isso. Essa maquiagem tá super em alta. Eu vi que uma TikTok aqui brasileira, né, fez e ficou incrível. E aí eu pensei em fazer isso numa foto, uma maquiagem digital, que é o que a gente gosta aqui no Ibis Paint. Então, eu peguei um tom um pouco mais escuro. Eu estou usando o pincel aerógrafo. E eu sempre gosto de usar ele para fazer esse tipo de maquiagem. Porque o aerógrafo você consegue fazer camada. Você não é aquela coisa, sabe, fixa. Então, você consegue fazer essa camada que eu gosto de fazer. Mas você pode usar outro pincel da sua preferência. Eu prefiro o aerógrafo e o aerógrafo já vem no próprio Ibis Paint. Você não precisa baixar. Depois eu tô pegando uma tonalidade mais escura de azul para passar por cima. Então a gente já passou pelo mais claro, mais escuro. E agora eu tô pegando esse bem escuro mesmo. E aí eu vim pro preto, né? Eu fui puxando um pouco mais. Não fez muita diferença aquele escuro. Então eu vou pegar esse outro escuro aqui, que eu acho que vai fazer aqui. Agora a gente consegue ver uma noção. Eu sempre deixo a borda do que a gente fez mais claro, pra gente conseguir ver a camada. E aí eu venho deixando mais escuro rente aos cílios. Igualzinho é a lógica ali da maquiagem. Depois disso, eu vim com preto pra fazer o delineado preto. E aí esse eu vim na própria paleta ali e peguei e fui fazendo. Eu não fiz um delineado mais grosso, porque eu vi que era bem fino, respeitando o tipo de olho. E o que eu achei mais incrível aqui, gente, é que eu tô fazendo. E com quem a Billie Eilish tá parecendo? Eu tive uma descoberta que a Billie Eilish maquiada parece a Lady Gaga. Eu achei ela muito parecida com a Lady Gaga. Depois que eu escurecer o olho dela, vocês vão ver o quão parecida a Billie Eilish ficou da Lady Gaga. E eu nunca reparei essa semelhança entre as duas. E agora tá aí, gente. Parece que é uma, mas é a outra. É loucura isso. Mas aí eu fui fazendo Force Yikes, né? Aqui perto a puxadinha de raposa. E aí essa foi a parte que eu acho que foi a parte de toda a maquiagem que eu menos fui fiel à foto. Porque eu não consegui fazer um cut crease tão perfeito. Porque eu fui esfumar e eu acabei perdendo ele. Então eu fui fazendo, foi ficando legal, mas ele tá marcado. Tá vendo que ele tá marcado? E aí eu fui tentando ajustar. Eu tentar ajustar, ele foi ficando mais forte. Mas a marcação ainda não saiu. Aí eu queria sem marcação. E aí eu fui fazendo no outro lado. E mesmo tendo ele ficando mais forte e não ficado tão manchado, eu queria ele marcado, mas sem estar uma marcação artificial. E aí eu optei por desfocar. E aí ele acabou perdendo um pouco essa força toda. E aí eu não acho que ele ficou igualzinho um cut crease. Mas não ficou menos ruim, não. Tipo assim, não ficou ruim por causa disso, não. Ficou tão bom quanto. Mas aí eu fui ali, ó, fui no desfoque e desfoquei essa parte do cut crease. E aí eu fui desfocando porque eu achei que tava muito marcado. E aí eu desfoquei demais. Depois disso eu fui cortando, eu peguei uma borracha e fui tirando o excesso aí do cut crease, porque eu queria que pegasse a borda, tá vendo? Esse degradê que a gente fez de azul. E aí eu fui fazendo isso do outro lado também. E aí é só pra deixar, tipo, o cut crease. Mas eu não sei se tem a ver um pouco com o formato do rosto, do olho da Billie Eilish. Não teve tanta pálpebra pra fazer esse cut crease todo. E aí eu acho que por isso que ficou assim. Mas tirando isso, ficou legal. Depois disso, a gente vai vir aqui e eu vou pegar uma tonalidade um pouco mais escura para demarcar a parte do côncavo, que eu acho que é a parte mais tchan, sabe? Mais que realça mais o olho dessa parte dessa maquiagem. E aí eu fui fazendo essa borda aí que eu acabei perdendo um pouco. E aí eu acabei dando preferência para a borda do que pro cut crease. Mas agora vendo e narrando para vocês o que eu fiz, eu percebo
que teve muito a ver com o tipo de olho da Billie Eilish. Não tinha tanta pálpebra quanto a outra. E a outra tava olhando pra baixo, o que fazia ela ter mais ainda pra fazer, sabe? Aqui, como vocês estão vendo, eu peguei um blush do tom que tava ali na menina, passei na Billie e depois eu fui diminuindo a opacidade. Eu gosto muito de fazer isso, eu tentei multiplicar, que ficou um pouco mais escuro, pra mesclar com a pele dela e diminuir a opacidade da camada, tá? Não é do pincel não, é da camada. Depois disso eu peguei um pouco do contorno, porque a Billie não tem muito contorno, e aí eu queria um contorno mais alaranjado, como tava ali na maquiagem. E foi isso que eu fiz. Eu fiz o contorno, esfumei e diminuí um pouco mais a opacidade pra gente conseguir ver. Eu vi que tava bem alaranjado, mas é alaranjado na maquiagem. Mas isso tem muito a ver com tonalidade de cor, às vezes tem edição, que a gente sabe que tem edição nessas maquiagens. Então, eu fui dando um contorno, mas respeitando. Agora vem a parte que pra mim deixou ela, tipo, muito parecida com a Lady Gaga. Mas antes disso eu fiz os cílios, nada mais do que peguei pincel de cabelo, fui fazendo essas batidinhas, tá vendo? Pra dar uma enchida nos cílios e depois eu vim com a borracha e tirei o que invadiu o olho dela. Fiz isso do outro lado também, só pra dar a impressão de que ela tem um pouco mais de cílios, eu achei interessante essa ideia. E aí depois eu vim com a borracha e fui tirando esse excesso de dentro do olho dela. E deu um efeito, encheu um pouco mais os cílios dela, confesso, a gente consegue ver. Esse aí tava numa camada de baixo, então ele não ficou tão forte. Mas eu achei que deu uma impressão que ela tava usando os cílios postiços. Depois disso eu criei uma camada, peguei um tom muito parecido com a cor do cabelo, que é um pouco acima de preto. Não, eu passei preto, verdade, eu passei preto e quando a gente for colocar a luz indireta vai ficar castanho o cabelo dela, olha o spoiler. Mas aí eu fui fazendo isso, eu não tomei muito cuidado com relação a delimitar só o cabelo dela, porque o fundo da foto aí, que é onde ela tá preto, então facilitou muito mais, né, tipo, não tem como distinguir preto com preto, tipo, vai ficando uma cor homogênea, tá vendo? Tipo, o cabelo dela é preto, o fundo é preto. Então, normalmente, eu tomo cuidado para não invadir o fundo. Mas como tá tudo preto, acabou ficando tudo preto. Aí, quando eu fui colocar a luz indireta, que a gente conseguiu ver. E aí, eu só precisei me preocupar com a pele dela e com a parte ali de baixo. Ela provavelmente tirou essa foto em algum estúdio. E aí, ficou desse jeito. Tá vendo que tá desse jeito e ainda tá claro? Ficou tipo um loiro escuro. Aí, eu vim com o desfoque. Fui desfocando toda essa parte para ele ficar bem desfocado e não demarcar. E aí depois eu dupliquei as camadas, ó, eu clonei e olha como ficou castanho, tá vendo? Ficou muito legal, gente, olha como a Billie ficou parecidíssima com a Lady Gaga, eu fiquei chocada, eu nunca vi essa semelhança entre as duas. Depois disso eu vim com a borracha tirando do rosto, porque, gente, do rosto tem que tirar. E aí eu vou tirando o excesso, tá vendo? Realmente para não interferir na pele nem na maquiagem dela. E aí, depois que eu tirei esse grosso, eu venho com a parte do desfoque e vou desfocando para dar uma disfarçada na parte de delimitar. E aí, ficou desse jeito. Eu gostei muito do resultado. A Billie maquiada. Eu prefiro ela sem maquiagem, porque ela com maquiagem, ela é muito parecida com a Lady Gaga. Mas é isso. Se vocês gostarem de vídeo como esse, se inscreva e deixa o seu like para eu trazer mais vídeos com essa temática. E até o próximo vídeo.